Então, mais uma vez, boa noite. Estamos iniciando aqui o nosso terceiro dia, né? O terceiro encontro e a segunda a segunda parte da lição número 1 deste material que a gente está utilizando, que é esse curso bíblico da Sociedade Bíblica Brasileira. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje orando, como a gente sempre faz, e pedindo a Deus direção para esse compartilhamento. Eu quero orar. E à medida que as pessoas forem chegando aqui, eu vou liberando a, a entrada. Mais uma vez, sejam bem-vindas. Daqui a pouquinho a Ângela estava aqui comigo no escritório, daqui a pouco ela retorna, espero, e a gente vai iniciar. Querido Deus, nós damos graças ao Senhor mais uma vez neste momento, te agradecendo, Pai, pelas pessoas aqui que já estão, pela irmã Sônia, pela irmã Elvira, pela irmã Valéria. Obrigado, Pai, pela oportunidade de nos reunirmos no Teu nome para estudarmos a Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua presença. Nós cremos que o Senhor está aqui, mesmo com a facilidade da tecnologia hoje, nesse momento da nossa história, mas a Tua palavra nos garante que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no Seu nome, e nós estamos reunidos no nome de Jesus aqui, Ele está conosco. E nós te agradecemos por isso, Pai. Dá-nos inspiração, dá-nos clareza de entendimento, de pensamento, de palavra, para que possamos entender a Tua mensagem, as Tuas verdades, os Teus ensinamentos, e nos ajuda, Pai, a colocar em prática em nossas vidas aquilo que nós temos discutido, conversado aqui. Obrigado mais uma vez, Pai, pela Tua presença em nós e pela oportunidade que temos. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. 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 Então, vamos retomar aqui a nossa caminhada. Nós paramos aqui na página 13, na tabela. Essa tabela é uma tabela que traz informações sobre a pessoa de Jesus. E nós paramos aí no iniciozinho da página 13, né? E a gente já ia começar a falar sobre os pais de Jesus, né? E ele tem aqui uma informação interessante. E Maria e José eram descendentes do rei Davi. José, no caso, era descendente direto do rei Davi. E ele cita aqui a genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 4. Mas essa genealogia, existem 2 genealogias de Jesus no Novo Testamento. Uma é essa de Lucas e a outra está em Mateus, capítulo 1. Lucas, capítulo 2, verso 4, ele diz aqui: E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. A genealogia de Jesus em Lucas, ela está no capítulo 4, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Não. Minha internet hoje está um pouquinho lenta. Capítulo 3 de Lucas. Se vocês quiserem anotar, a gente não vai ler agora, tá? Mas eu só quero citar as 2 genealogias aqui. No capítulo 3 de Lucas, a partir do verso 23, ele fala a genealogia. E essa genealogia, ela vai até... Essa genealogia é a genealogia de José. Mas, no capítulo 1
de Mateus, a gente também tem a mesma genealogia, mas direcionada até Maria. E então, nessas duas genealogias, a gente consegue entender que, que Jesus ele tem tanto por parte de pai, mesmo que adotivo, como por parte da mãe, a linhagem ela vai até Davi, tá? Inclusive passando pelas tribos e tudo mais. A tabela fala também sobre a infância, que ele nasceu em Nazaré, né, na região da Galileia. Os irmãos de sangue, e aí eu não sei se vocês já tinham ouvido isso, né? Que Jesus teve irmãos naturais. Isso para vocês é novidade ou não? Beleza, perfeito. A Elvira já balançou a cabeça dizendo que não é novidade, que já sabia. Eu já ouvi as duas versões, Uhum, dizendo que pela cultura do tempo, lá daquele tempo, o jeito que os irmãos falavam com Jesus era de como se ele fosse o irmão mais novo. uhum. Então tem gente que acha que José já tinha sido casado e tinha filhos do primeiro casamento. Provavelmente era viúvo, e depois, quando ele se casou com Maria, que era muito jovem, né? Uhum. Maria teve a concepção virginal, né? Não, sim. Eles não tiveram nenhuma relação sexual, mas e que provavelmente depois disso também não, né? Cada um, eu já ouvi as duas coisas também, É, né? Que alguns irmãos eram posteriores a Jesus, outros não, mas de uma forma ou de outra ele tinha uma família, a própria Bíblia diz isso, né? E Tiago, né, a gente tem o nome de Tiago, por nomes, né, são citados Tiago, José, Judas, Simão e irmãs, né? Judas e Tiago são os autores dos livros do Novo Testamento. Os outros não, a princípio, não têm livros escritos, né? Mas existiram outros irmãos e irmãs, inclusive, né? A profissão de Jesus. Jesus, aqui na apostila, fala que Jesus era carpinteiro, mas a palavra grega utilizada é tecton, que vai mais além do que um carpinteiro. Ele era um construtor. Ele provavelmente construía não somente casas, móveis, mas também embarcações. Ele tinha é, essa habilidade, exatamente. Então, ele não era só um carpinteiro, né? Ele não construía. Quando a gente pensa em carpinteiro, aquele que trabalha apenas com madeira. madeira e coisas talvez pequenas, né? Pelo menos era esse o meu entendimento. Mas com a palavra grega original, a gente tem aí uma abrangência aí de possibilidades. Então, ele era um construtor. E aí a gente volta naquilo que a gente falou na semana passada, é uma visão que eu tenho, né? A gente até citou aquele filme do Mel Gibson. Eu entendo como Jesus como um homem forte, fisicamente. O Jesus homem, ele tinha força física, até pela profissão que ele exercia, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? Eu já vou deixar aqui uma pergunta, vocês podem responder ou não, mas a gente vai encontrar essa resposta mais à frente. Na Via Sacra, Jesus caiu ou não caiu quando estava carregando a cruz? Eu sei. Vocês é que precisam saber essa resposta. E aí a gente vai descobrir. Quem não sabe vai descobrir. Caiu ou não caiu, né? Se eu não me engano, caiu, sim. Para mim, Tá. Porra. Vamos ver. Oi, Elvira. para mim ele caiu. Mas eu nunca ouvi falar. Eu nunca me perguntei. Entendi, entendi. A gente vai descobrir, a gente vai chegar lá. Idade de batismo por volta dos 30 anos, e aí a gente falou sobre essa questão também, né, da idade, né, de Jesus nasceu antes do ano zero, considerado o ano zero, né?
paz, irmã Beth. A irmã Beth fez um procedimento, ela hoje não vai falar, ela só vai ficar nos ouvindo. Então, Certo. não teremos o prazer de ouvi-la, mas ela está aqui e a gente vai acompanhar, ela está acompanhando aqui com a gente, mas ela já me mandou mensagem mais cedo. Boa recuperação para a irmã. Depois, no finalzinho, vamos orar pela irmã Beth. Melhoras, irmã Beth. Melhoras, Beth. Duração do seu ministério, cerca de 3 anos. E a morte, Jesus foi executado, recebendo a mais dura pena de morte do Império Romano, que era a crucificação. E quando a gente chegar nessa parte, para a gente entender o processo de crucificação, realmente é muito pior do que a gente imagina. E toda vez que eu leio sobre, é mais horrorizante do que a gente pensa, porque é muito duro, né? Muito difícil. O processo era o castigo era muito grande mesmo. Então, a gente tem aqui aí uma das coisas que o autor ele coloca que pelo menos 5 dos 8 lugares que são indicados no quadro acima podem ser facilmente localizados. Isso demonstra, antes de mais nada, que os fatos relatados sobre Jesus aconteceram em lugares bem concretos. Então, a gente está falando de uma pessoa que, de fato, existiu. Ele viveu naquele período. Então, isso é uma prova, né, de que a gente não está contando uma historinha, né, uma historinha. Né? Oi, irmã Elvira. Então, essas colunas que tem aqui do lado, nesse quadro que você leu, era para ser completado? Sim. Oi? O que tem no quadro? Então, isso aqui é para ser completado, isso aqui, ó? Não. Aqui ele está, onde ele tem textos que ele identifica, aí ele está dizendo aqui onde é que está esse texto. Não existe nenhum texto bíblico que fala que o ministério dele durou 3 anos. Então não tem nenhuma referência bíblica, tá? Achei em Lucas 3:23. Pode até preencher, mas aqui na lição não pede esse preenchimento. Pelo menos eu não me identifiquei isso aqui. Ó, Ele só fala que é um quadro para você. Aqui, olha, antes do quadro, fala assim: mesmo assim é possível encontrar algumas informações importantes sobre a vida de Jesus nos evangelhos e montar uma espécie de mini biografia. Então ele só fala isso, ele não pede para completar, tá? Você falou Lucas 3. 23, que está escrito assim: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, Então, filho de... esse texto tá marcado aí como a idade de batismo, por volta dos 30 anos. Foi quando ele iniciou o ministério. Mas a linha de baixo, que a duração do ministério de Jesus, a duração do ministério público de Jesus durou cerca de 3 anos, não tem uma data inicial e final. Então a gente não tem como calcular esse tempo. É uma estimativa, tá? Baseado em acontecimentos, mas não precisa preocupar com texto sobre isso, tá bom? E aí, ele segue depois nesse item 5, que é o mapinha, né? Não sei quantos fizeram, não há necessidade de me confirmar ou sim ou não, mas eu vou colocar depois lá os locais, né, que são citados nesses textos, né, para facilitar depois para conferir aí as respostas. Eu gostei de colorir e marcar algumas cidades no meu mapa, mas também consegui fazer, mas assim, algumas eu não consegui identificar com clareza, até porque existem algumas, é difícil você encontrar um mapa que tenha todas essas informações, então eu tive que pegar uns 2 ou 3 aqui para tentar chegar mais ou menos aqui aonde eu coloquei aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas está aqui altado, mas é mesmo para fixação, tá? Então não se preocupem com isso. Página 15, né? O que Jesus ensinava. E aí a gente tem aqui que desde o início do Evangelho deixam claro que Jesus pregava e ensinava. Ele tinha uma boa notícia.
E aí a gente entende que boa nova, boa notícia é um sinônimo para evangelho. Então, evangelho, quando a gente fala de evangelho, ou boas novas, ou boa notícia, é a mesma coisa. Tá? Eu marquei aqui a boa notícia do reino. O tema principal da boa notícia que Jesus anunciava era que o reino de Deus estava chegando. E o reino de Deus, ele chega com ele, né? Os judeus do tempo de Jesus esperavam a chegada do reino de Deus, onde Deus iria estabelecer a sua soberania, trazendo com isso salvação e paz. A paz aqui ele traduz como shalom, que é a paz de Deus, reconhecida por todas as pessoas e poderes. Com isso, um novo tempo tem início. Aí ele cita aqui um texto de Daniel. Jesus faz referência a essa ideia, mas aponta para a sua pessoa, para a sua vinda. Em Jesus, em sua pessoa e em suas atividades está o reino de Deus. Então, ele está lá quando Jesus anuncia o evangelho aos pobres, e ele está lá onde Jesus realiza milagres pelo poder do Espírito Santo. Então, o judeu, ele tinha uma expectativa, por conta da opressão romana, de que esse reino de Deus, de quando o Messias surgisse, ele seria um libertador político, um governante, alguém que ia lutar pelo povo, né, pelo povo judeu. Só que Jesus faz isso, mas de uma forma mais abrangente, né? Porque ele veio para nos libertar do jugo do pecado, não do Império Romano, mas do pecado. E o judeu, ele não entendeu isso, né? E por isso as crises, né? As dificuldades de entendimento e os empates de Jesus aí com os líderes naquele período. A gente seguindo. Como o reino de Deus está aqui, página 16. Vamos à frente. O que significa entrar no reino de Deus? Alguém tem alguma ideia? Onde é que você está? Estou na página 16. O que significa entrar no reino de Deus? De uma forma simplificada, eu acho que é aceitar Jesus como seu Salvador, entender o que ele veio fazer aqui e seguir os passos dele, botar em prática o que ele ensina, né? Uhum. Sim. Vamos dar uma olhadinha em João, capítulo 1, verso 12. João, Capítulo 1, verso 12. Quem encontrar e puder ler. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Creram em quem? Receberam e creram em quem? em Jesus, né? Jesus. Em Jesus. Ou seja, se eu creio em Jesus e eu recebo Jesus, ou eu aceito ele no meu coração, receber é permitir que ele entre na minha vida. Eu tenho o direito de me tornar, eu tenho o direito de dizer que eu sou Filho. o quê? Filho. Então, antes significa que eu era ou não era filho de Deus? Não. Era. Não? Não era. Não, mas não reconhecido, né? Era criatura. Eu era criatura. Ah, entendi. Todos somos criaturas de Deus, mas nós, por conta do nosso movimento de arrependimento, né? Porque a Bíblia diz que nós somos salvos mediante arrependimento e fé. Então, eu creio que Jesus veio e morreu por mim, e eu o recebo como Senhor e Salvador. Então, confesso o meu pecado. Então, a partir daí, eu posso dizer que eu sou filho, eu sou aceito como filho de Deus. Tem um texto de Paulo, ele fala que nós nos tornamos co-herdeiros
Nós nos tornamos irmãos de Jesus, passamos a ser reconhecidos como filhos de Deus. Então, Jesus passa a ser como se fosse o nosso irmão, como se fôssemos irmãos dele. Então, antes disso, somos criaturas. Mas depois desse movimento, aí sim, filhos, nos tornamos filhos, temos esse direito. E aqui no estudo, no segundo tópico aí desse subtítulo, né? Quem deixa Jesus, por meio de quem o reino de Deus chega, ser Senhor, se orienta conforme a ordem de Deus. Então, aqui ele fala do senhorio de Jesus. Me colocar em atitude de obediência a Jesus. Jesus apresenta isso, por exemplo, no Sermão do Monte. Assim, pela ordem de Deus e pela sua nova justiça, não são os fortes e saciados que fazem parte do reino de Deus, mas sim os espiritualmente pobres. Aí ele bota entre aspas, né? E aqueles perseguidos por causa da justiça. Esforçar-se pelo reino e pela justiça de Deus é a regra fundamental da nova vida através de Cristo. Ou seja, eu sou vazio, eu preciso do reino de Deus em mim, eu preciso buscar a Deus constantemente para que eu tenha esse relacionamento com Deus e eu aprenda a viver sob o senhorio de Jesus. Porque é muito fácil, às vezes, a gente falar que Jesus é o nosso Salvador, e Ele é. Mas Ele também deseja ser o nosso Senhor. E é aí que a gente começa a ter os problemas. Por quê? Não é fácil. Muitas das vezes a gente não deixa Jesus ser o Senhor das nossas vidas. A gente quer que Ele seja o Salvador, mas a gente não permite que Ele seja o Senhor. E quando a gente for estudar o Sermão do Monte, se a gente for mergulhar no Sermão do Monte, a gente vai ver várias coisas ali que são extremamente conflitantes e confrontantes para a gente. Porque não é fácil. A tendência nossa é querer o caminho mais fácil. Mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas e a gente precisa realmente entregar para Ele. E Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. E aí, no final, aqui logo abaixo desse tópico, ele fala assim, em resumo, vale dizer que o reino de Deus está presente e cresce em todo lugar onde houver pessoas que têm Jesus como seu Senhor, que determinam o seu relacionamento em Deus por meio de Cristo e que vivem de acordo com os seus mandamentos. É o que a gente falou outro dia no PG, na semana passada, na casa da irmã Valéria. Essa semana a gente não conseguiu ir, mas na semana passada a gente estava falando sobre isso, né? Nós somos a Bíblia a pessoa que nunca leu a Bíblia, ela vai ler. Né? A gente falou sobre isso. Se a gente tem um estilo de vida diferente, né? E aí diferente que eu falo tentando caminhar, e eu vou usar a palavra tentando, porque ninguém é perfeito, a gente vai tropeçar, a gente vai cair. Mas se eu tenho com a minha mente voltada para viver o Sermão da Montanha, para cumprir as ordenanças do Senhor, os mandamentos, a gente vai estar mais próximo do reino de Deus. E caminhando dessa forma, as pessoas vão ver em nós a luz de Cristo. Né? A gente já conhece vários textos sobre isso. Nós temos que ser sal e luz. Mas a gente tem que ser sal refinado, não tem que ser sal grosso. Vocês já viram esses memes, né? Bom, você me deu um coice no fulano, porque eu sou sal grosso. Tem que ser sal, mas é sal refinado, é sal que tenha sabor, que dê sabor, né? Vocês sabem por que de sal e luz? Luz é fácil, né, de entender, mas por que do sal? Dessa comparação com sal? Vocês já ouviram alguma explicação sobre isso? Algumas que dá sabor, que conserva, né? Isso aí. Sabor e preservação, né? Conservar os alimentos. Não existia geladeira na época. E aí o sal ele era usado para você conservar a carne. Hoje em dia se tem carne salgada até hoje, né? É uma técnica que ainda é utilizada.
E aí alguns textos falam que se o sal, quando ele perdia o sabor, porque depois de um tempo ele tem uma validade muito longa, mas dependendo da situação ele vai perder o sabor. E aí o que ele era usado? O texto fala que ele era usado, ele era pisado pelos homens. Por É, quê? eu até eles usavam sal que era um bloco. Aí, quando ia cozinhar, botava aquele bloco dentro da panela, deixava um tempo, tirava e deixava lá. Aí, de tanto usar, com o tempo, acabava o sabor, ficava aquele bloco de cal que não. Aí jogavam na rua, até porque pisavam Para tampar os e buracos, é para pavimentação. interessante isso, Era né? usado para pavimentação. Por isso, ser pisado pelos homens. Quando o sal já não prestava, ele era pisado pelos homens. Exatamente isso aí. É perfeito, é isso aí. É Então, interessante. vamos à frente. Vamos em frente. Seja bem-vinda, irmã Deise. Vi que você chegou aqui, está quietinha aí, mas estamos compartilhando aqui. Fique à vontade. Os discursos sobre a segunda vinda de Cristo. Aí ele cita três textos, né? Mateus 24, 25, que é o chamado Apocalipse de Jesus, Marcos 13, Lucas 21. Reparem que aí eu quero fazer um parênteses aqui, tá? Sobre o estudo, tá bom? Uma irmã bem querida fez contato comigo semana passada e fez alguns comentários que eu achei muito pertinente, aí eu queria trazer isso para esclarecer vocês também. Essa primeira lição é uma lição que a gente vai ter uma visão abrangente sobre Jesus. A partir da lição seguinte, e aí vocês não têm a apostila toda na mão, talvez essa seja a dificuldade, vocês só têm o índice, a gente vai começar a passear pelos evangelhos e vamos até Apocalipse e depois a gente vai para o Velho Testamento. Aí sim a gente vai conseguir ter um panorama bíblico e a gente vai falar sobre essa linha do tempo. Principalmente, quando a gente chegar nas cartas de Paulo, a gente vai conseguir ver isso, mas no Velho Testamento mais ainda, porque aí a gente vai conseguir entender o que acontece em Samuel, Crônicas, os reis de Judá, os reis os reinados do norte, do sul, por que houve a divisão, e aí a gente vai conseguir entender, a gente vai ter um panorama melhor, e aí eu vou pontuando isso com vocês. E aí hoje eu estou trazendo eu estou acompanhando, seguindo a lição de uma forma um pouco mais diferente. Eu não vou me deter nos exercícios, eu vou me deter no texto, pontuando aquilo que eu acho mais importante. E aí, vocês tendo alguma dúvida, é só levantar o dedo, perguntar, compartilhar, porque eu não sou dono da verdade, eu só estou aqui para facilitar esse entendimento, mas a gente vai caminhando dessa forma, tá? Então, a ideia é essa. E esse panorama, ele vai se montando, né? É um quebra-cabeças que a gente vai montar ao longo desse estudo todo, tá bom? Certo. Então, a gente tem aí uma atividade, aí a número 8, eu vou passar por cima dela, porque aí fala sobre os sermões dos discursos de Jesus. Vamos seguir aqui para a página 17. Também temos aí uma outra atividade falando sobre esse quadro abaixo, né? Observe o quadro abaixo. Ali você encontra uma visão geral sobre todas as parábolas de Jesus. Em que capítulo podem ser encontradas? Aí ele pergunta: em quais capítulos podem ser encontradas mais parábolas? Aí você, quem não fez, faz depois. E aonde você aí fala em Mateus e em Lucas, e assinale as parábolas que só aparecem em Lucas, né? Tem parábolas que só aparecem em Lucas. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que aí eu estava lendo algumas coisas junto com a Ângela semana passada, e aí eu tenho uma Bíblia aqui que é uma Bíblia de infográficos, ela só tem gráficos. Ela tem texto bíblico, obviamente, você tem o texto, mas tem muitas tabelas, muitos gráficos, mapas, um monte de coisa. E aí me trouxe uma coisa, me chamou a atenção. Se alguém souber, pode falar. Se não souber, a gente vai descobrir mais adiante, tá? Quantas parábolas tem no Evangelho de João? Alguém sabe? Não, nunca contei. Tá. Depois a gente vai contar, então. Quando a gente chegar lá em João, a gente vai contar, que a gente vai estudar. Vai ter uma lição só sobre João. Aí a gente vai descobrir. Tá bom? Certo. Uhum. Sabe, Daisy? Não? A gente vai descobrir lá. Também não sabia, não. Aprendi essa semana, tá?
Eu achei interessante. Por isso que eu estou perguntando para vocês aqui. Então, essa tabela aí fala sobre as parábolas de Jesus. Vocês podem ver. Se a gente pegar para ler todos os textos, a gente vai perceber algumas diferenças entre um relato e outro. E aí, pode ser que vocês já tenham passado por isso, né? Por exemplo, tem relatos mesmo, aí não é parábola, né? Jesus cura, em um evangelho, já não me lembro qual é, mas em um evangelho fala que Jesus cura um cego. Aí no outro fala que Jesus cura dois. E aí você fica assim, curou um ou curou dois? Aí entram diferenças de narrativa e aquela velha história de quem conta um conto aumenta um ponto, né? Eu conto uma história para a Daisy, a Daisy conta essa história para a Sônia. Quando a Sônia contar essa história para a irmã Elvira, algumas pequenas diferenças vão acontecer. Mas o que importa é que Jesus curou. E é ele que cura a enfermidade. Então a gente precisa se deter, e a gente vai esbarrar isso mais à frente nesses textos, no que é importante, o que realmente importa no texto, não no detalhe. Tá? Não impede, e a gente precisa ler com crítica, tá? Inclusive a Bíblia. Tá bom? A gente precisa ler e entender o que a gente está lendo. Porque se a gente não entende, a gente precisa parar e perguntar e buscar ajuda. E a gente tem hoje uma facilidade muito grande para isso, que são essas versões bíblicas que a gente tem muito fácil. Né? Eu já falei para vocês do aplicativo YouVersion. Eu estou com 2 telas aqui abertas, aqui, com a Bíblia online, que também você consegue mudar as versões. Eu estou com Lucas e estou com João aqui aberto numa aba e Lucas na outra. E isso facilita muito, porque eu posso pular de texto para texto muito facilmente. A Bíblia de Estudo, ela ajuda, ela tem mapas, a gente tem uma infinidade de tipos de Bíblia hoje, sim. Então, isso tudo enriquece a nossa leitura, tá? Vamos para a página 19. Peraí, só um minuto. Oi, Sônia. Eu estava vendo aqui, você falou sobre o Evangelho de João, se tem parábolas. Uhum. Tem os ensinamentos, assim, Jesus, o bom pastor, fala sobre a videira, mas eu acho que não tem parábola, não. Tem não. Não tem nenhum. Não. Eu abri o chat GPT aqui para perguntar. O que o chat GPT falou, irmã Elvira? Eu estou aqui olhando e falei, tem A clássica não tem. Então esse chat GPT está ficando crente, então, não tem, realmente. Tem ensino predominante, metáforas. tem. Sim. Exatamente. Tem ensinamentos, tem vários textos, tem relatos de acontecimentos, né? Tem algumas parábolas que alguns estudiosos dizem que nem são parábolas, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro, algumas pessoas dizem que não são parábolas, que não é uma parábola, que é uma história real, até porque ele cita nome, nas outras não se cita nome, só cita um homem, um fariseu, um ladrão, não sei o quê, mas ali ele fala, o rico ele não cita o nome, mas ele fala de Lázaro. Então, alguns ali dizem que é um acontecimento, que realmente aquilo ali não é uma parábola, e só está em Lucas também, né? Tem algumas que só estão em Lucas, né? Nesse quadro que a gente passou por ele agora fala sobre isso. Mas, realmente, o Evangelho de João não tem nenhuma parábola. Tá certo, irmã? Curiosa, já foi lá, pesquisou. As duas, né? Irmã Elvira também. Cada uma foi por um caminho. Legal, é isso aí. É isso aí. Isso é estudar, tá? Isso aí é pesquisar. Parabéns. Página 19 tem aí mais uma atividade, e aí tem uns balõezinhos aí com diálogos, que é para facilitar o entendimento, e a gente tem que buscar, baseado no quadro anterior, que fala sobre as parábolas, a gente consegue identificar que parábola é, e aí a gente vai lá e coloca a referência aí do lado do balão, tá? Que tem aí o texto. E aí, estamos na página 20, chegando quase na página 23, irmã Valéria, que estava ansiosa, querendo aí chegar na página 23. Estamos chegando lá, no nosso marco. Vamos lá.
O que Jesus fazia? Os trechos bíblicos vistos até agora mostram que Jesus pregava, contava parábolas, chamava pessoas para serem seus seguidores, discutia com adversários e etc. Mas em seu ministério há muito mais coisas. Provavelmente você já deve conhecer algumas histórias que mostram Jesus em ação, relatos de curas e de milagres. É sobre isso que vai se falar agora. Deixa eu só pesquisar uma coisinha aqui, para eu trocar uma ideia com vocês. Eu estava conversando com a minha esposa outro dia sobre isso, e eu não vou me lembrar da referência agora. Mas aí eu vou fazer uma pesquisa aqui, que não é no chat GPT, mas é hoje que eu vou encontrar. Espera aí. Eu tenho algumas reservas com o chat GPT, entendeu, como eu viram? Mas, assim, é muito pessoal. Mas ele me ajudou algumas vezes já, tá? Então, eu não desmereço ele, não. Na verdade, como toda IA, a gente tem que parametrizar ela para ela atender bem a gente, né? Como a irmã é crente, serva do Senhor Jesus, o seu chat GPT ele está seguindo você. Então, amém por isso. Chique. Vamos cortar. Só achar o texto. Até aqui tudo tranquilo? Vocês estão bem? Em paz? Tudo tranquilo. Ninguém em crise, não, né? Amém, graças a Deus. Quem está com a Bíblia à mão aí, pode até me ajudar aqui nessa Eu tô. questão, tá? Beleza. Marcos, capítulo 4. Deixa eu ver se isso aqui. Marcos 4. Marcos, capítulo 4, verso 2. Sim. Versos 2 e verso 2. Verso 2. E assim eles lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar. Ok. Por que Jesus falava em parábolas? Vocês sabem dizer? Porque a explicação que eu achei legal é que não tinha literatura naquele tempo e para o povo. E ensinando em forma de parábola é mais fácil de entender, de fixar a história, de entender a moral da história. Tá. Não sei se é isso a explicação certa. Ainda no capítulo 4, irmã Valéria, pode ler para mim, por gentileza, os versos de 11 a 13? De 11 a 13. Então lhes revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam. E isso para que não se convertam e sejam perdoados. Então Jesus os questionou:
se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? Respondeu a sua pergunta? Sim. Agora, Então não é o que a irmã ouviu. não, não é. Entenderam? E por que não para que eles não se convertam? Por que não? Então, nesse caso aí, o objetivo era que gerasse uma busca genuína para que eles realmente se interessassem e quisessem buscar o entendimento da palavra. Porque os discípulos, eles estavam caminhando com Cristo, e a gente sabe que não eram apenas 12, né? Jesus tinha um grupo de pessoas que o seguia. Mas os mais próximos eram os 12. E dos 12, 3. Sim. Né? Mas existe aí uma média aí de 70 pessoas que seguiam Jesus, né? Que estavam realmente buscando. Mas a multidão, porque ele era seguido por uma multidão. A multidão queria o quê? Cura, Milagre. milagre, comida. Eles não estavam preocupados, não estavam interessados no que Jesus de fato podia trazer para eles. Então, por isso, Jesus ensinava em parábolas. Quem tinha interesse realmente em aprender, ia buscar. É a mesma coisa que acontece conosco agora. Eu fiz uma pergunta um pouco antes. Não estou dizendo que vocês que não pesquisaram estão erradas, mas a Sônia e a Elvira foram mais rápidas, né? Quantas parábolas tem no Evangelho de João? É uma dúvida, é uma pergunta. Se eu não entendo alguma coisa, eu vou buscar uma resposta. Então, os discípulos, eles tinham que ter esse movimento de buscar esse interesse genuíno em aprender com Jesus. Por isso, a explicação em parábolas. Quem, de fato, queria aprender, ia aprender. Mas ia ter que buscar esse entendimento. As outras pessoas, elas estavam ali porque... Sabe quando a gente vai à igreja só por ir? Sim. É a mesma coisa. A gente está lá. Mas a gente está realmente interessado em aprender, em ouvir, em louvar? Às vezes a gente vai só para cumprir protocolo. Oi, meu Elvira. Então, eu não sei se eu entendi. Em função deles não entender, eles poderiam se converter, é isso? Em função de não entenderem, eles poderiam o quê? Não entender a parábola, eles poderiam... Não se converter. Se não entendem, não há mudança. Então, aqui, porque eu estou na NVI, está errado. O que está escrito? Leia aí a NVI. Eu tô com a Almeida corrigida, Almeida corrigida fiel. Mas pode ler a NVI. No verso 12, vou botar o 12, tá. A fim de que, ainda que vejo, não percebo, ainda que ouço, não entendo. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então, deixa eu mudar aqui para a Bíblia Viva, tá? Porque às vezes o texto ele é escrito de uma forma, a maneira como a frase é colocada na língua portuguesa fica meio confuso, mas espera aí. Posso Pode. ler? Pode. Pode. Então, aqui, boa noite para vocês, estava com saudade, não estou podendo Boa falar noite. muito, mas eu não resisto, né? É muito boa essa colocação, Vitor, porque aqui fala assim, ó, Jesus usa a parábola não para esconder a salvação de quem deseja, mas para separar os corações sinceros dos obstinados. A dificuldade de entendimento é resultado da incredulidade e do endurecimento do coração. Então, muitas vezes, Jesus ele usava parábolas, não é porque ele não quisesse que a pessoa não fosse salva, mas ele queria realmente buscar aqueles que o buscavam, como o Vitor falou, com sinceridade, queriam uma intimidade. Ali era uma peneira. Uma Tanto que peneira. mais adiante,
Tanto que mais adiante, depois que Jesus morre e ressuscita, a Bíblia vai falar assim, e se lhes abriu o entendimento para entenderem as Escrituras. Tinham muitos discípulos que andavam com Jesus, não estavam entendendo. Por quê? Porque Deus fala mistério. Todo o Antigo Testamento é mistério. O que ele queria dizer que ele faria fazer chover pão do céu? Está falando de Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Ele falou isso lá no deserto. O que ele queria dizer que quando Abraão fala assim, Deus, meu filho, vai prover o cordeiro. Não era somente aquele cordeiro, ele estava apontando, era tipo de Cristo, apontando para uma vez por toda, Cristo, ele ia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo o Antigo Testamento, Deus está falando mistérios, são muitos mistérios. Quando ele fala que queria tabernacular, eu quero tabernacular todo. Agora, a palavra de Deus, o caminho do Senhor, ele é pela graça, mas tem que ter um esforço. Você tem que entender, como o Vitor falou, você não tem que ir para a igreja como espectador. A gente tem que ir com uma expectativa, né? De querer entender, eu quero buscar, vou lá nos pergaminhos, como o Paulo falava, eu tenho que ter uma busca minha. Então, às vezes, ele dificultava mesmo, porque ali já era uma peneira. Agora, o Vitor tem uma outra coisa interessante, é que a parábola, você vê quando o profeta Natan vai chamar a atenção do pecado de Davi, se ele chegasse falando, Davi, você está errado, você fez isso, a primeira coisa que a gente faz, irmãos, é a defensiva, né? Então, a parábola desarmava as pessoas, porque Jesus contava uma parábola, aí ele contava, e fulano fez isso, e aconteceu coisas do cotidiano. Quando a pessoa falava, o quê? Que absurdo isso que aconteceu. Aí falava, isso foi você. Desarmava a pessoa também. Então, eu acho muito interessante isso. As frases, para que vejam e não percebam, indicam uma consequência espiritual da rejeição contínua à luz divina. Não significa que Deus impede ativamente o arrependimento de quem quer se arrepender, mas que a rejeição acumula guerra e segredo espiritual. Só para fechar, você sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Operação do erro, e é cumprimento profético. Ele fala que no final dos tempos, enviaria a operação do erro para que cresça na mentira. Ele está o tempo todo falando mistério, ele revela o mistério era Cristo. Qual o mistério? Cristo em nós, esperança da glória. A Bíblia toda no Antigo Testamento fala de mistério, na plenitude dos tempos o mistério que estava oculto, Pedro vai dizer, foi revelado, é Cristo em nós, esperança da glória. Quem estava caminhando com Jesus, atinou, meu Deus, tudo no Antigo Testamento falava desse mistério que é Jesus, e ninguém estava entendendo. Aí, agora nós vivemos um tempo em que Jesus vai voltar, e o Senhor falou que no final dos tempos enviaria a operação do erro. O que é isso? Significa que tem muita gente aí que está pintando e bordando e está se dando bem. E essa aí é um mistério também, porque quem é limpo vai se limpar, quem é sujo vai se sujar. Então, Deus fala mistério e a gente tem que entender e buscar essas entrelinhas ainda nos dias de hoje. Sim. Falei pra caramba. Aí, Elvira, falei muito. Não, vocês nunca falam demais. Vocês são uma benção, vocês compartilham muito, e a gente enriquece muito. Oi? Ela não pode falar. É porque, por causa do procedimento que você fez, né? Ainda está se recuperando ainda? Isso é de linha, e da última vez arrebentou a linha, que eu não calo a boca, eu Vira me liga, eu falo que eu viro, eu falo que fulano, eu falo... Aí Vitor me vem com isso aí, gente, é maravilhoso isso, é uma pena que muitos não estão aqui nessa noite. Cristo, o mistério que estava oculto, procura essa na palavra, o mistério que estava oculto a nós foi revelado, é Cristo em nós, esperança da glória. Deus fala mistério, ele fala por parábola, porque ele fala mistério. A gente tem que buscar, é a intimidade, eu quero conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus. Por isso é que tem esse curso maravilhoso aí com o nosso teacher, Vitor. Eu estou vendo aqui, a irmã Elvira, Oi, irmã Elvira. Não, está anotado o que ela falou. Sim. Vou procurar a referência depois e passo para vocês. A irmã Deise depois pode ajudar também, colocar lá no grupo, lá, a referência, por gentileza. Mais uma coisa aqui, as parábolas funcionam como um filtro.
vai atrair os famintos pela verdade e oculta os soberbos ou desinteressados, confirmando a necessidade de um coração humilde para compreender a palavra de Deus. Então, é um filtro. Como é que está meu coração? Está autossuficiente, né? Eu gostei muito dessa expressão, né? E é uma comparação, é um filtro. Vai peneirar, é uma peneira, né? Realmente, quem é que tem interesse? Aqui, né, nesse texto de Marcos, na nova versão transformadora, na NVT, diz o seguinte, Elvira, que a Elvira estava com dúvida aí, fala assim, ó, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Ou seja, que contrário é esse? Se eles entendessem. Se eles vissem e percebessem, e se eles ouvissem e compreendessem, eles iam se voltar para Cristo e iam ser perdoados. Mas o que acontece é que eles não ouçam, eles não entendem. Por quê? Porque não tem esse interesse na busca. Eles apenas... É a diferença de ouvir e escutar. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Então, por isso está escrito assim, poderiam converter. Poderiam, porque isso depende da ação daquela pessoa. Se a gente olhar nessas placas de trânsito aí, fala assim, pare, olhe, escute. Não fala pare, olhe, ouça. Ouça. Né? Porque ouvir, qualquer um ouve. Agora, o escutar, ele direciona para a atenção. Você precisa parar, eu preciso escutar vocês. Ou seja, eu tenho que prestar atenção no que vocês estão falando para entender o que vocês estão dizendo. Ouvir barulho, eu ouço barulho, mas escuto aquilo que é uma mensagem, aquilo que é importante. Tá bom? Entendi. Vamos em frente, então. Na página 20, aí a gente entra num segundo quadro aí sobre os milagres de Jesus. Também é uma atividade, esse aqui precisa marcar, tá, irmã Elvira? Vocês podem marcar depois. E aí chegamos na página 22, e se vocês concordarem, a gente vai até a 23 para a gente encerrar hoje. E aí a gente dá sequência, na semana que vem a gente finaliza a lição número 1, tá bom? Temos aqui, no iniciozinho lá da página 22, não se preocupe se na maioria dos... Ele está citando aqui, ele está complementando a tabela que vocês vão preencher. Mateus 4, 23 e Mateus 9, 35 unem as obras de Jesus e relatam que ele anunciava a boa notícia do reino e curava as pessoas doentes. Compare essas passagens com Salmo 103, 3. Aí, isso aí vocês vão fazendo depois. Aí entramos aqui. Lembra que eu perguntei lá hoje mais cedo se alguém tinha identificado um erro de tipografia na lição? Sim, eu vi, mas eu não... Não achou. A gente vai achar agora. Em Mateus 11, 2, 6, Jesus responde à pergunta de João Batista, que nessa ocasião estava preso por ordem de Herodes. Se Jesus realmente era o Messias prometido. Jesus o responde de uma maneira indireta, descrevendo o que estava acontecendo por meio dele. Por isso, é importante destacar que curas e pregação do evangelho, nesse caso, também estão interligados. E aí ele bota aqui, Jesus entende que as curas e milagres são sinais de que ele é o Messias. Essa palavra está errada, não é Jesus aí é João. É João Batista. Não faz sentido. Jesus entende que as curas e milagres que ele executava é porque ele era o Messias. Ele sabia que ele era o Messias. Não. É um erro de digitação, é um erro de grafia aí. Não é Jesus aí. Risca e escreve João ou João Batista, tá? Ok? Ok. O fato de que os cegos conseguem enxergar, e aí ele vai falando das curas, né, dos acontecimentos. Né? O último parágrafo aí, Jesus não quer que seus milagres sejam interpretados como espetáculo, ou como milagres realizados para engrandecimento próprio.
ele recusa de forma veemente tais milagres e foge de ser glorificado como milagreiro. Porque várias vezes ele fala isso para os discípulos, né? Ele fala assim, ó, não fale, você é curado, não fala para ninguém, fica quieto, se apresenta ao seu sacerdote, volta à sua vida, retoma a sua posição na sociedade, porque uma pessoa que tinha determinadas enfermidades, ela não podia conviver com outras, era o caso do leproso, era o caso daquela mulher com fluxo de sangue. Quando a gente estudar lá, der uma olhada lá no Velho Testamento, a mulher, né, e vocês mulheres, vocês passam ou passavam por isso, né, esse período do ciclo menstrual, aquele período, ninguém podia chegar perto, ninguém podia encostar, e se encostasse tinha que se lavar, era exatamente. Aí a gente precisa entender uma série de questões, principalmente da época. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas a gente não tinha naquela época a higiene que temos hoje. Sim. Então, para vocês, mulheres, algumas questões, aí eu vou entrar nessa questão, né, da mulher, né, porque a mulher ela tem essa questão do fluxo menstrual, o homem não passa por isso. Então, vocês conhecem isso muito propriamente, né? Como isso é incômodo e é difícil, né? Imagina naquela época, lá atrás, que não tinha os recursos que nós temos hoje. Então, é bem complicado, né? E aí vamos para a página 23, e temos duas perguntas aí que as respostas são pessoais, não existe uma resposta padrão, né? E aí ele finaliza aí. Você agora aprendeu um pouco sobre o ministério de milagres de Jesus. Porém, a pergunta, o que Jesus fazia, ainda precisa de uma resposta mais ampla. Jesus se dirigia aos publicanos e pecadores, ele se dirigia aos desprezados. Leia mais sobre isso logo adiante. E aí a gente vai dar sequência a partir desse ponto para a semana que vem. A gente vai parar aqui, né? Conseguimos chegar até a página 23, tão sonhada a página 23, e aí agora a gente tem um pouquinho só para completar essa lição, e aí eu espero que na próxima semana a gente consiga finalizar. Essa lição número 1, tá? Então, depois eu vou colocar lá no grupo, para quem não está aqui, que a gente vai dar sequência a partir da página 23 até a página 32. E a gente vai finalizar essa lição número 1, se Deus quiser, semana que vem. E aí eu quero falar sobre semana que vem uma coisa. Aliás, duas coisas. Primeira, terça-feira não haverá PG. O Ricardo pediu para avisar, né? A Deise está aqui também. Então a gente não vai ter o PG na terça-feira por conta do feriado, tá? E aí a gente tem a questão do feriado na quinta também, porque quinta-feira é um feriado. Por mim, não tem problema nenhum em dar o estudo, tá? Na quinta-feira, tá? Até porque se alguém viajar, acontecer alguma coisa, a pessoa pode acompanhar de onde estiver, né? Então é fácil, né, você acessar a internet para a gente poder acompanhar o nosso estudo. Então, quinta-feira estarei aqui, tá? Para a gente poder dar sequência e concluir, se Deus assim permitir, a lição número 1, tá bom? Mas terça-feira não haverá PG, tá bem? Irmã Deise quer falar alguma coisa? Eu Sobre quero. isso, pode falar. Eu achei assim, maravilhosa essa parte aqui, porque João Batista estava na prisão e ele já estava no final da vida dele, esperando já para morrer, e ele fica na dúvida. Na verdade, ele queria ter certeza de que era Jesus, o primo dele. E quando ele pergunta, é interessante que Jesus ele vai falar dos frutos, porque nós somos conhecidos pelos frutos, né? Ele poderia tentar se justificar, eu nasci, coisa. Não, ele fala dos frutos, ele fala assim, é importante destacar aquela parte que ele fala, como é que é? O fato de que os cegos conseguem enxergar por meio da ação de Jesus e de que os paralíticos conseguem andar são sinais de que o tempo de cura chegou, o tempo em que Deus novamente se aproxima das pessoas. É interessante que, às vezes, a gente quer se apresentar muito, eu sou, eu faço, eu aconteço, e, na verdade, somos conhecidos pelos frutos. Exatamente. Exatamente. Ele podia muito bem levantar o dedo e dizer, eu sou, né? Como algumas vezes ele fez. E João Batista
foi o último profeta, né? Nós tivemos vários profetas no Velho Testamento. No Novo Testamento temos um, que é João Batista. E ele nasceu e ele mesmo falava isso, né? Para preparar um caminho para que Jesus iniciasse o ministério. Mas como ele estava preso, ele não estava vendo o que estava acontecendo. E aí era essa dúvida, né? E Jesus responde dessa forma. E aí, bem colocado pela irmã Deise. É o fruto que nos diz realmente quem somos, né? Exatamente, é isso aí. Verdade. Uma Valéria quer falar? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, me veio aqui, até nem tem nada a ver. Você falou dos discípulos, dos 70 tinha os 12, dos 12 tinha os três mais chegados, né? Que era Uhum, Pedro, Tiago e João. Esse uhum. Tiago era irmão de sangue de Jesus? Não, esse não. 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 Mas Esse era o outro. outro Esse Tiago era irmão de irmão de João. João. É. E o outro Tiago era irmão de sangue ou não? Então, o Tiago que escreveu Sim, o livro de Tiago, a carta de Tiago lá no Novo Testamento, aí entramos naquela questão. Ou era filho apenas de José, né? Ou era filho de José e Maria, né? entendi, Muito provavelmente filho de José apenas, irmão de Jesus por parte de José, entendi. Assim, que não era pai assim, sanguíneo, não era pai natural de Jesus, mas as pessoas identificavam Jesus como sendo filho de José, inclusive, né? Oi, Sim, Manuíra. Então, a Deise falou que nós somos conhecidos pelos frutos. Os pecados não pesam? Pecado também é fruto. Podre, mas é fruto. interessante. Não é? É, Não sei, porque Eu entendo que sim. às vezes o pecado não é, não é em questão de prejudicar, e sim alguma coisa pessoal, que a pessoa faça de errado, mas que não prejudica ninguém a não ser ela mesma. Ah, tá. Beleza. Prejudica a própria pessoa. O pecado, ele sempre vai prejudicar. Existe aí alguns conceitos, mas vamos falar assim, de pecado social e pecado pessoal, né? O que é pecado social? É um erro, algo que eu cometo errado e que atinge outra pessoa, Sim, aí você né? está praticando. E aí é um pecado, a gente pode chamar de pecado social, no sentido, só para especificar que é algo que alcançou o próximo. Mas eu posso pecar, por exemplo, eu posso julgar, né, alguém, né? Eu pequei, sim, certo? Mas eu não proferi o julgamento, eu não falei nada, mas eu pensei, né? Ou eu desejei no meu pensamento alguém que eu não tenho que desejar. É pecado. Eu posso não ter levado às verbalizado. vias de fato, verbalizado, eu posso não ter xingado, eu posso não ter apontado o dedo, mas eu pequei. Então esse pecado ele é meu, ele me prejudica, porque ele dificulta o meu relacionamento com Deus. Como o Espírito Santo habita em mim, e aí o fato do Espírito Santo habitar em mim não significa que eu não vou pecar, tá? Mas o Espírito Santo ele vai me alertar. Cara, cuidado, tá errado. E isso acontece com a gente. É porque Sim, a gente é mais julgado pelos erros do que pelos acertos, né? Sempre. Deixa eu fazer uma coisa aqui, vou fazer rapidinho aqui. Já que você falou isso aí, eu me lembrei de uma coisa que eu fiz no passado, e aí Se pode errar, ser... espera. Hã? Se errar, as pessoas crucificam, mas se acertar, firmar do que obrigação. Pois é. Valéria, é assim. verdade. Não sei se vocês vão conseguir entender e ver o que é, mas vamos lá. Deixa eu tentar melhorar a imagem aqui um pouquinho. Parará. Deixa eu conseguir. Mas vamos lá.
Eu deixo a tela um pouco turva aqui, mas... aqui. O que é isso aqui? Um ponto, não Outra, sei. sei lá, deitada, um É rabisco, um pontinho ponto. preto. um ponto cheio, É, um ponto cheio. É uma folha em branco com um ponto. quem falou isso? Sônia, É uma mancha, é um ponto. Mas é uma folha em branco com um ponto. A gente foca no que está aí em preto, né? A gente foca no erro. A É. gente não foca no todo, como a irmã Sônia falou. Então, nós somos o quê? A gente pode a gente é julgado e a gente julga também, né? Eu posso falar fulano errou, fulano fez isso e aquilo outro. Tá, mas ele só errou? Ou ele acertou várias vezes e agora ele errou? os dois. Porque geralmente a gente só fala a queda. Sim, Olha lá, fez isso, 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 isso. Tá, mas e tudo aquilo que ele fez de bom no passado? Tudo aquilo que foi, que abençoou alguém ou que ensinou alguém. E a gente tem aí alguns pastores de renome, né, que têm livros escritos, né, e que hoje e tiveram uma falha, uma queda durante num período de vida e que aquilo ali acabou com o ministério da pessoa. Mas, então a gente vai pegar os livros que ele escreveu no passado e vai rasgar e jogar fora? não. Entendeu? Né? Oi, Deise. Você vê que o Pedro, quantas coisas lindas, né, que aconteceu da história dele nos evangelhos e principalmente em Atos, mas ele é conhecido como o apóstolo que negou Jesus. Não é verdade? Assim, fala sobre Pedro, aquele que negou Jesus, Negou Jesus 3 vezes. Tomé é aquele que queria tocar, mas não consegue aquele ver. Que duvidava. Duvidou, que duvidou. Eu costumo dizer que os relacionamentos, os casamentos terminam porque eles focam mais nos erros do que nas virtudes do outro, né? Também. Aí tem outras questões, né? A gente não pode botar isso sempre como uma regra que é por isso, né? Mas geralmente nós fazemos isso nas nossas relações sociais, né? Não é à toa que muitas pessoas falam assim, eu era feliz e não sabia. Não é? É. Pois não são de relacionamento, às vezes é um lugar que você mora, né? Como hoje eu fui no mercado, aí fui atendida uma menina no caixa, o sotaque dela, aí um pouquinho que eu conversei, ela falou que era de Manaus. Uhum. Aí ela falou, eu falei, tá quanto tempo aqui no Rio? Aí ela, tô há 7 anos já, mas tô doida para voltar. Eu falei, não gostou? Ela, não, eu era feliz e não sabia. Eu tô decepcionada com o Rio de Janeiro, eu amo a minha cidade, quero voltar. Pois então, acontece isso. Né? A natureza decaída é assim, né? O povo de Israel lá, quando saiu do Egito, ficava reclamando que queria voltar para o Egito, porque lá tinha cebola, tinha isso, tinha aquilo outro. Acontece, entendeu? É por aí mesmo. Mesmo sendo escravo, né? Pois é. Né? E a gente, às vezes, faz isso hoje também. Sim. Né? E aí, por isso que a gente precisa ficar atento para poder aprender e colocar em prática e pedir a Deus misericórdia e ir mudando a nossa vida e a gente ir caminhando para a gente poder extrair da palavra aquilo que a palavra, né, aquilo que Deus deseja nos ensinar para a gente poder caminhar. Não é fácil, gente, não é fácil, a gente não está aqui... crente não é fácil. Não é... E não pense que quem se dispõe a ensinar, a aprender, a ensinar as pessoas que também não, beleza, 100% sabe tudo. Não, a gente também toma... A gente não só tem as mesmas dificuldades que os outros que são
alunos, né, vão pensar assim, numa posição de professor, um aluno, mas a Bíblia fala, a própria Bíblia, se eu não me engano, lá em Tiago, fala que aquele que ensina vai ser mais cobrado. O julgamento é mais pesado. Porque a gente tem que ter um cuidado muito grande do que a gente está ensinando, para não ensinar nenhuma asneira, nenhuma besteira. É muito sério, é muito sério, muito sério. Então, eu quero agradecer aí a Deus pela vida de vocês, mais uma vez, pela presença, pelo compartilhamento. Vou pedir para alguém que quiser orar, puder orar, para a gente encerrar. Orar também pela irmã Deise, pela irmã Beth, que estão se recuperando, né? Orar por aqueles que não puderam estar aqui, né? Deus sabe o motivo, né, de cada um, as dificuldades. A gente sabe que a vida ela é bem corrida mesmo. E espero encontrá-las aqui semana que vem e os demais também. E peço que continue orando por mim também. Lembrem-se de mim, da minha família, nas orações de vocês. Amém? Amém. Quem puder orar, eu agradeço. Soberano Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta aula, por todo o entendimento, Senhor, que foi ministrado aqui para os nossos corações. Pai, muito obrigado por este momento de poder aprender mais de ti, Senhor. E que, Senhor, tudo isso fique retido nas nossas mentes, pelas nossas dificuldades, Senhor. Às vezes a gente acaba esquecendo, né, pelas dificuldades, como eu tenho a dificuldade de memorizar, Pai, que o Senhor possa me ajudar Amém. a de ti, Senhor, e guardar isso no meu coração. Que eu, Senhor, o Senhor conhece meu coração e sabe que eu tenho sede, Senhor, de querer ajudar as pessoas e ter a palavra, Senhor, o alimento, conforme a tua palavra fala, Senhor, que é o alimento para aqueles que necessitam, Pai. Então, que nós consigamos, Senhor, reter nos nossos corações tudo que está sendo ensinado aqui. Que o Senhor possa abençoar, Pai, o Vitor, Pai, para que ele Amém, Senhor. Pessoa. Amém, Senhor, continuar usa teu filho, Pai. nessa jornada. Abre ele e a família dele. Coração que ele, Senhor, tem Amém. prontificado, Senhor, em querer nos ajudar, Senhor, a nos ensinar. Pai, olha também, Senhor, que a nossa irmã Deise e a nossa irmã Beth, Senhor, que estão em fase de recuperação, Pai, que elas possam, Senhor, sentir o teu mover nessa recuperação extraordinária que o Senhor já está fazendo, que o Senhor Amém. já está movendo sobre a vida delas, Pai. Pai amado, Pai querido, nós sabemos também que às vezes as dificuldades, as circunstâncias nos impedem, Senhor, de estarmos aqui. Mas que o Senhor possa, Senhor, suprir a necessidade dos teus filhos para que nas próximas aulas eles possam estar aqui conosco também, Amém. Senhor, para poder aprender mais, Pai, porque todos nós precisamos e temos sede, Senhor. Não é à toa que eles se prontificaram, Senhor, em estar. Mas por algum motivo que só o Senhor sabe e nada acontece sem a tua aprovação, Pai, eles não puderam estar aqui conosco. Dai-nos, Senhor, uma noite abençoada. Continua abençoando a nossa noite, Senhor. Nos dá um descanso merecido, Senhor, na tua Amém, presença. Te agradecemos mais uma vez por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vitor. Amém. Oi, Vandes. Vitor, posso deixar um versículo dentro do que você falou? Claro. Aqui, irmãos, olha que lindo isso aqui, Betinha, ó. Provérbios 25, versículo 2, Valéria, olha, está profundamente ligado ao que nós falamos, que diz assim, a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Então, aqui fala assim, o papel de Deus é encobrir. A glória de Deus reside em ocultar os mistérios, verdades profundas, as entrelinhas e os seus propósitos. Agindo com sabedoria infinita, ele encobre um assunto, assim como o perdão cobre o pecado. A honra dos reis ou está em investigar, esquadrinhar e descobrir as coisas ocultas. É a busca pelo conhecimento e a compreensão da verdade. O oculto, então, vem à luz.
Embora Deus oculte, a Bíblia também afirma que não existe nada escondido que não venha a ser revelado, sugerindo que Amém. no tempo certo Deus revela o oculto e também o engano e a falsidade. É o Amém. discernimento. Forte, hein? Provérbios É isso aí. 25. Provérbios 25, versículo 2. Até anotei. Já anotei aqui também. Então, quem está aqui buscando é que quer mais, eu quero mais, eu tô na beira, eu quero ir mais profundo, eu quero ir nas entrelinhas. Tem algumas mensagens que a pessoa ela vai se aprofundando tanto, como o nosso professor mesmo, que às vezes pega uma entrelinha e fala assim, meu Deus, eu li isso várias vezes, eu nunca tinha percebido. Por quê? Sim. Porque você vai sendo revelado dos mistérios de Deus. Cada vez que a gente busca mais, Deus vai revelando lá uma vírgula, uma coisinha assim, você fala assim, meu Deus, é um mistério. Deus é Deus de mistério. É por aí mesmo. Jeremias, capítulo 29, verso 13, fala, eu estou lendo aqui na Bíblia Viva, tá? 29, 13. Vocês me encontrarão sempre que me procurarem, mas para isso precisam me procurar de todo o coração. Verdade. Né? Se a gente procura Deus de coração, é o que Jesus falava, né, com relação às parábolas, né? Quem tinha desejo, quem queria, ia procurar, ia perguntar, ia procurar um entendimento. E Deus vai se manifestando e vai ensinando e vai cuidando. É essa busca que a gente tem que ter, esse desejo de busca que a gente tem que ter. É se empenhar na leitura e no estudo da palavra. Para a gente colocar em prática, para a gente espalhar o evangelho, espalhar as boas novas. Amém? Amém. Amém. Uma noite abençoada para vocês, bom descanso para todas. Boa noite. Tchau, Abraço em todos aí. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Foto, Vitor. A Filó tá lá, no colinho. Tô pedindo colo. Teve foto? Já tirei. Beijo, Betinha. Beijo. Tchau, Beijo, boa gente. noite. A paz. Melhoras para vocês. Tchau, tchau. Tchau.